Então, no vídeo de hoje eu quero ensinar um setup muito legal aqui utilizando o indicador DI+, DI- e o Trix. Então, para fazer esse setup você vai precisar aqui de um DI+, DI- e preste atenção porque esse indicador vai ter que estar no período 17, tá bom? Período 17. E também vamos precisar do Trix. Preste atenção porque o Trix aí vai ter que estar no período 18 e ele é do tipo aritmético, tá? Não é exponencial não, é aritmético. E você vai precisar marcar aqui a linha 0 nesse indicador Trix aí, tá vendo? Uma linha 0. As condições de entrada para esse setup serão as seguintes. Quando o DI- estiver acima do DI+, teremos nosso primeiro sinal de compra. O DI+, é essa linha verde, tá vendo ali? E o DI- é a linha azul. Então a linha azul vai ter que estar acima da linha verde. E esse é o nosso primeiro sinal de compra. E o segundo sinal para confirmar a nossa entrada na operação tem que ser o seguinte. O Trix no período 18 do tipo aritmético tem que estar acima de 0. E as condições de saída são as seguintes. Assim que eu entrei na operação, eu vou posicionar uma saída parcial. E ela vai acontecer da seguinte forma. Eu vou projetar o meu candle de entrada 2 vezes para cima. Olha só. Você procura a projeção de Fibonacci, aperta no magnético e projeta aí o seu candle de entrada 2 vezes para cima. E essa vai ser a saída parcial. E vamos ter também um sinal de saída. Quando o DI- estiver abaixo do DI+, vamos fechar toda a posição, esteja ela no gain ou no loss, não importa. E aí vem a segunda parte. Assim que a gente atingir a nossa saída parcial, a gente vai ter que fazer uma saída final. Eu vou subir o meu stop para o break-even e eu vou fazer uma condução com essa média aqui, olha. Uma média no período 8 e ela é do tipo exponencial. E eu vou fazer o seguinte. Assim que um candle fechar abaixo da média de 8 exponencial, eu vou subir o stop para a mínima desse candle. Tá vendo aqui? Como vocês podem ver, eu saí da posição aqui porque ele perdeu a mínima do candle que fechou abaixo da média. Então, nessa situação aqui, como vocês podem perceber, olha só, a gente entrou na operação porque a linha azul estava acima da linha verde, ou seja, o DI- estava acima do DI+. E também o Trix aqui, ó, no período 18, ele estava acima da linha 0. Então a gente entrou na operação. E aí a gente projetou o nosso candle de entrada 2 vezes para cima, como vocês perceberam. E ele atingiu aqui a nossa saída parcial. E nesse momento a gente sobe o stop para o break-even, assim que ele atingir a nossa parcial. E vamos conduzir com a média. Essa operação aqui deu para a gente um resultado de 11%, tá? De saída parcial. E a saída final deu um resultado aqui de 8%. Depois vocês podem perceber novamente que nós entramos na operação porque de novo a linha do DI- estava acima da linha do DI+, e o Trix estava acima da linha 0. Então a gente entrou na operação e projetou o nosso candle de entrada 2 vezes para cima e lá foi o nosso alvo parcial. E aí a gente fez uma condução com a média de 8 do tipo exponencial. E assim que um candle fechou abaixo da média de 8 do tipo exponencial, a gente subiu a nossa ordem stop para a mínima deste candle e assim que essa mínima foi perdida, nós saímos da operação. Porém aqui, como vocês podem perceber, nem todas as operações vão ser no lucro. Observe aqui que nós entramos nessa operação com as mesmas condições, tá? Porém, a gente foi estopado. E qual é o sinal de saída de uma operação? Quando o DI- estava abaixo do DI+, como vocês podem perceber aqui. Ou seja, a linha azul abaixo da linha verde. Isso para mim é um sinal de saída. Então agora vamos lá no backtest para a gente saber quais são as estatísticas desse setup e quais são as ações onde ele funciona bem. Então se a gente executar isso daqui, ó, na TRPL4, tá? Gráfico diário, observe só, tivemos uma curva de capital muito legal ao longo do tempo. Estou fazendo esse backtest aqui na TRPL4, perceba que ele é desde o ano de 2004 aqui, ó. Então esse setup ele vem funcionando de maneira muito legal, tá? Nessa ação. E vamos perceber aqui que tivemos, olha, 73 entradas,
com um percentual de operações vencedoras de 73%, um payoff de 1,33 e um fator de lucro de 3,77. Esse setup ele vai funcionar também na YouTube 4. Olha aqui, essa foi a curva de capital na YouTube 4 que nós tivemos ao longo do tempo. Isso daqui num gráfico diário, tá? Perceba que essas operações são desde o ano 2000, tá? Estamos fazendo isso aqui num gráfico diário. E olha só que a nossa taxa de acerto foi de 74%, com um payoff de 1,36, um fator de lucro de 3,94 e um total aqui de operações de 78 operações. Como vocês podem ver, tivemos aqui ó, nossas operações, os resultados das operações aqui, apenas operações de compra, tá? Esse setup funcionou também na CCRO 3. Observe aqui como foi a curva na CCRO, tá? Até que foi uma curva legal, tivemos aqui operações vencedoras ao longo do tempo, com uma taxa de acerto de 71%, um payoff de 0,86, um total de 64 operações e um fator de lucro de 2,19. Vamos testar também na Sula 11. Perceba aqui como foi o gráfico de desempenho na Sula 11 ao longo do tempo. Tivemos um gráfico de desempenho que, apesar de algumas dificuldades aqui, se manteve ascendente ao longo do tempo. Tivemos aqui um drawdown aí nessa queda do mercado aí, com essa epidemia aí que está tendo aí no mundo. Porém, o setup ele se manteve vencedor ao longo do tempo, com 71% de acerto, fator de lucro de 2,57, número total de operações de 52 operações e um payoff de 1,04. Se a gente testar também na Vivid 4, gráfico diário, vamos ver aqui a curva de capital, como é que foi ao longo do tempo. Tivemos uma curva de capital muito legal aqui nesse setup, ascendente, na Vivid 4, gráfico diário, com uma taxa de acerto de 75%, um payoff de 1,01, com um fator de lucro de 3,09, um total de operações aqui de 85 operações. E lembrando aqui para vocês que a média de tempo nas operações nesse setup aqui na Vivid 4, gráfico diário, foi de 1 mês, 8 dias e 16 horas. Então aqui, ó, olha só, essa daqui é a EGE3 no gráfico diário. Vamos ver também que ele teve um desempenho muito legal ao longo do tempo. Observe só, tivemos aqui uma taxa de acerto de 62%, com um payoff de 1,46, um fator de lucro de 2,55, o número total de operações aqui de 79 operações. E aqui o médio de tempos em operações foi de 1 mês, 8 dias e 4 horas. Um setup legal, funcionando muito bem na ação EGE3. Quero mostrar aqui também essa curva de capital aqui na B3SA3, gráfico diário, para que a gente veja como que essa curva se manteve ascendente ao longo do tempo. Aqui ó, desde o ano de 2008. E o resumo aqui ó, foi de 76% na B3SA3, gráfico diário, com um payoff de 1,38, 50 operações e um fator de lucro de 4,38. É um setup muito legal, tá? Ele ficou aqui, média de tempo nas operações foi de 1 mês, 12 dias e 13 horas. E para encerrar aqui esse vídeo, eu queria mostrar aqui esse gráfico de desempenho na Vale 3, que a Vale ela é uma ação que costuma ser muito difícil, tá, de se operar. É muito complicado de você achar setups que funcionem bem nela. E você pode perceber aqui que esse setup ele se manteve resiliente, apesar da dificuldade, tá, na Vale 3. Porém, ele veio subindo ao longo do tempo. Só quero que vocês entendam que a Vale 3 é uma ação super difícil de ser operada. E nós tivemos aqui 68% de taxa de acerto, com fator de lucro de 2,19, um total de operações aqui de 89 e um payoff de 0,97. Esse setup ele conseguiu se manter subindo ao longo do tempo aqui na Vale 3, apesar da dificuldade. Porém, eu quero reforçar mais uma vez que essa ação ela é muito difícil de ser operada, Vale 3. Então, esse setup funcionou. E para encerrar esse vídeo, eu quero mostrar aqui esse gráfico de desempenho na MGLU, onde ele funcionou muito bem aqui, olha. Essa ascensão aqui dessa curva de capital. Tivemos aqui, olha, 60% de acerto, 28 operações, fator de lucro 6,78 e um payoff de 4,39. Então, é um setup muito legal. Acho muito interessante mostrar esse setup, porque ele tem uma saída parcial e uma condução com a média, tá, de 8 exponencial. Então, é um setup muito legal, utilizando o Day+, o Day- e o Trix. Então, deixa aí para vocês observarem essas estatísticas. E eu peço a você que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe esse vídeo para todos aí que têm interesse em backtests.